As Bruxas de Salem. O episódio sombrio que marcou a história dos Estados Unidos. As Bruxas de Salem destacam-se como um dos capítulos mais obscuros e intrigantes da história americana, revelando as complexidades de uma sociedade marcada pelo medo, pela intolerância e pela superstição. Este evento emblemático do final do século XVII não apenas expôs as fragilidades do sistema judicial da época, mas também serviu como um alerta para os perigos da histeria coletiva e do fanatismo religioso. Entre os anos de 1692 e 1693, a pequena vila de Salem, em Massachusetts, tornou-se palco de uma verdadeira caça às bruxas, onde acusações infundadas e processos judiciais duvidosos levaram à morte mais de 20 pessoas. O impacto foi ainda mais profundo, com dezenas de outras pessoas sendo encarceradas sob condições desumanas, submetidas a humilhações públicas e tratados brutais. As vítimas não eram apenas mulheres acusadas de bruxaria, mas também homens e crianças cujas vidas foram destruídas pela paranoia da comunidade. Este episódio deixou cicatrizes profundas na história cultural e social dos Estados Unidos, tornando-se um símbolo do que pode acontecer quando o medo e a desconfiança ofuscam a razão e a compaixão. Embora as vítimas tenham perdido suas vidas e reputações, a memória de Salem sobrevive como um lembrete do impacto devastador que as falsas acusações e o preconceito podem ter em uma sociedade. A história das bruxas de Salem transcendeu o tempo e continua a fascinar o mundo, inspirando debates, obras literárias, peças teatrais e produções cinematográficas que exploram os perigos da intolerância e os limites da justiça em tempos de crise. Contexto histórico. Um cenário pronto para o caos. A Nova Inglaterra do século XVII era um território em transformação, povoado por colonos puritanos que buscavam construir uma sociedade inteiramente dedicada à adoração divina e à obediência rigorosa às escrituras bíblicas. O puritanismo, com sua visão severa do mundo, moldava não apenas a espiritualidade da comunidade, mas também sua cultura, suas leis e sua visão de justiça. Para os puritanos, tudo que fugisse das normas estritas da fé poderia ser interpretado como obra do diabo. A austeridade da vida cotidiana, combinada com um medo constante do pecado, mantinha a população em alerta contra qualquer comportamento ou fenômeno que pudesse ser associado ao demoníaco. No entanto, a vida em Salem era extremamente desafiadora. As más colheitas assombravam os campos, trazendo fome e desespero. Doenças sem cura ceifavam vidas rapidamente, e os colonos enfrentavam conflitos contínuos com os povos indígenas, que muitas vezes resultavam em violência e perdas materiais. Essas dificuldades criavam uma atmosfera de ansiedade constante, na qual a busca por culpados se tornava uma necessidade quase instintiva. Além disso, questões políticas e econômicas aumentavam as tensões na comunidade. Disputas por terras, heranças e poder local frequentemente colocavam vizinhos uns contra os outros. Salem estava dividida em duas facções: os que desejavam modernizar a vila e integrá-la a mercados maiores, e aqueles que queriam manter o estilo de vida puritano tradicional. Essa divisão gerava ressentimentos, que se intensificaram quando as acusações de bruxaria começaram a emergir. Outro fator crucial era a crença profundamente enraizada na bruxaria, amplamente aceita na época. O entendimento comum era de que o diabo não atuava sozinho, mas por meio de servos humanos, geralmente descritos como bruxas. Qualquer sinal de comportamento incomum, desde surtos de histeria até fenômenos naturais inexplicáveis, podia ser atribuído à intervenção demoníaca. Em um mundo onde a ciência ainda engatinhava, superstição e medo ditavam as explicações para eventos que hoje entendemos como psicológicos, sociais ou naturais. Essa combinação de crises políticas, econômicas, sociais e espirituais preparou o cenário perfeito para o caos que viria a seguir. Em Salem, o medo não era apenas uma emoção. Era uma força motriz que moldaria os eventos trágicos de 1692, deixando marcas irreparáveis na história da vila e no imaginário cultural do mundo. O início da histeria. A paranoia que varreu Salem teve início em janeiro de 1692,
quando Betty Paris, de apenas 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, filha e sobrinha do reverendo Samuel Paris, começaram a manifestar comportamentos inexplicáveis e profundamente perturbadores. As duas meninas apresentavam episódios de gritos histéricos, movimentos corporais incomuns e contorções que pareciam desobedecer às leis naturais. Além disso, elas pronunciavam palavras e sons ininteligíveis, o que causava espanto e medo na comunidade local. Os relatos desses comportamentos estranhos rapidamente se espalharam por Salem, aumentando a inquietação na vila. O comportamento das meninas não tardou a contagiar outros jovens da comunidade, que começaram a apresentar sintomas semelhantes. Entre eles, estavam Ann Putnam Jr., Mercy Lewis, Mary Walcott e Elizabeth Hubbard, todos com idades entre 12 e 20 anos. Esses episódios de comportamento anômalo eram vistos como manifestações do sobrenatural, um reflexo direto das crenças puritanas da época, que interpretavam tais eventos como evidências da atuação demoníaca. Sem os conhecimentos médicos e científicos que temos hoje, os colonos dependiam de interpretações baseadas em crenças religiosas e superstição. Os médicos locais, incapazes de encontrar uma explicação física para os sintomas das crianças, declararam que elas estavam sob a influência de bruxaria. Essa conclusão foi suficiente para inflamar ainda mais os medos profundamente enraizados na comunidade. Pressionadas pelos líderes da vila, incluindo o próprio reverendo Samuel Paris, as meninas foram instigadas a identificar quem estaria atormentando suas almas. Sob grande pressão, elas acusaram 3 mulheres que já eram figuras marginalizadas na sociedade local. Tituba, uma escravizada de origem caribenha que trabalhava na casa dos Parris. Sua herança cultural e conhecimentos de práticas espirituais, muitas vezes distorcidos pelos puritanos, a tornaram um alvo fácil para as acusações. Sarah Good, uma mulher pobre que vivia da caridade dos outros moradores de Salem. Sua condição social e comportamento desafiador, além de sua aparência considerada suspeita, a colocaram rapidamente no centro das suspeitas. Sarah Osborne, uma idosa reclusa que havia se afastado da igreja e era vista como uma figura excêntrica. Seu isolamento social fez dela um alvo conveniente para as acusações. As acusações contra essas mulheres desencadearam uma reação em cadeia. Durante os interrogatórios, Tituba, sob ameaça de violência, confessou que ela e outras mulheres estavam envolvidas com o diabo e que ele havia enviado espíritos para atormentar as meninas. Ela também afirmou que existia uma conspiração maior de bruxas na comunidade. Sua confissão, real ou fabricada sob coerção, foi o catalisador que transformou o medo latente em uma verdadeira histeria coletiva. A partir desse ponto, o pânico se espalhou como fogo na palha seca. Nomes começaram a ser apontados, e vizinhos passaram a acusar vizinhos, criando um clima de desconfiança e paranoia em Salem. O episódio, que começou com comportamentos misteriosos de 2 meninas, logo escalaria para um dos períodos mais trágicos e marcantes da história americana: os julgamentos e o terror. Os julgamentos das bruxas de Salem começaram rapidamente, mergulhando a pequena vila em um estado de caos e desconfiança generalizada. A corte, formada sem as garantias de um julgamento justo, baseava-se em evidências frágeis e subjetivas, conhecidas como provas espectrais. Essa forma de evidência consistia em relatos de vítimas que alegavam ter sido atacadas pelos espíritos dos acusados, uma prática que, na ausência de qualquer prova material, serviu apenas para alimentar ainda mais a paranoia. Tituba, a escravizada caribenha acusada inicialmente, foi submetida a severas torturas até confessar a prática de bruxaria. Sob intensa coação, ela afirmou ter feito um pacto com o diabo e descreveu visões de animais demoníacos e reuniões satânicas. Sua confissão, que pode ter sido fabricada para cessar os maus tratos, não apenas legitimou as acusações já existentes, mas também forneceu um roteiro para mais suspeitas e prisões. Tituba declarou que outras bruxas estavam agindo na comunidade, o que desencadeou uma onda de novas acusações. Ao longo de 1692, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria em Salem e arredores.
Entre elas, estavam figuras proeminentes e respeitadas da sociedade, incluindo Rebecca Nurse, uma mulher idosa conhecida por sua piedade, e Giles Corey, um fazendeiro que se tornou um símbolo de resistência. Rebecca Nurse, apesar de sua reputação ilibada, foi julgada e condenada à morte. Sua execução causou consternação em algumas partes da comunidade, mas não foi suficiente para conter a histeria. Giles Corey protagonizou um dos episódios mais brutais e emblemáticos desse período sombrio. Acusado de bruxaria, ele se recusou a se declarar culpado ou inocente. Uma estratégia para evitar que suas propriedades fossem confiscadas e sua família desamparada. Como punição, foi submetido a uma tortura conhecida como pressão por peso. Durante 3 dias, Giles foi esmagado lentamente sob pedras pesadas colocadas sobre seu corpo, enquanto os oficiais tentavam forçá-lo a se declarar. Mesmo em meio à agonia insuportável, ele se manteve firme, repetindo apenas as palavras: mais peso. Sua morte tornou-se um símbolo de coragem e resiliência diante da injustiça. As execuções eram públicas e tinham a intenção de servir como um aviso à comunidade. No entanto, em vez de conter o medo, essas exibições brutais intensificavam a paranoia, criando um ciclo vicioso de acusações e punições. Muitos dos acusados que confessaram sob tortura esperavam clemência, mas a maioria enfrentou a forca ou condições terríveis nas prisões locais, onde doenças e desnutrição eram comuns. O impacto psicológico nos moradores de Salem foi devastador. Famílias inteiras foram destruídas, comunidades divididas e vidas arruinadas. Os julgamentos revelaram como o medo, aliado à ignorância e ao fanatismo, pode se transformar em uma força destrutiva e incontrolável. Este episódio não foi apenas uma tragédia local, mas uma lembrança universal de como as sociedades podem ser levadas ao extremo pela histeria coletiva. O declínio dos julgamentos. No final de 1692, a atmosfera de medo e paranoia que havia dominado Salem começou a perder força. As acusações de bruxaria, que inicialmente atingiam alvos considerados marginais ou controversos, passaram a envolver membros respeitáveis e influentes da sociedade, incluindo a própria esposa do governador de Massachusetts, William Phips. Este foi o ponto de virada que expôs as falhas do sistema de julgamento e incentivou uma reavaliação da situação. Pressionado pelo crescente desconforto público e por cartas de cidadãos que questionavam a legitimidade das acusações, Phips decidiu dissolver o Tribunal de Oyer e Terminer, que havia conduzido os julgamentos. Esse tribunal especial foi responsável por aceitar provas espectrais como evidência válida e condenar dezenas de pessoas à morte ou ao encarceramento em condições desumanas. A dissolução do tribunal marcou o início do fim da histeria oficializada pelo sistema judicial. Em 1693, o governador deu um passo importante para restaurar a ordem na colônia, ao emitir perdões para os presos que ainda aguardavam julgamento ou execução. Isso levou à libertação de muitos acusados que permaneciam nas prisões superlotadas e insalubres. Esse ato, no entanto, não foi suficiente para curar imediatamente as feridas deixadas pelos julgamentos. A diminuição do apoio popular aos processos também foi crucial. Muitas pessoas começaram a questionar a validade das acusações, especialmente depois de testemunharem o sofrimento de seus amigos e familiares. A execução de figuras respeitadas como Rebecca Nurse e a morte brutal de Giles Corey geraram um sentimento de culpa e arrependimento em parte da população. Ao mesmo tempo, clérigos mais moderados, como Increase Mather, publicaram obras que condenavam o uso de provas espectrais e alertavam contra os perigos de julgar sem evidências concretas. Nos meses seguintes, Salem e a colônia de Massachusetts iniciaram um processo de reflexão sobre os eventos catastróficos. Muitos começaram a perceber que a histeria coletiva e o fanatismo religioso haviam levado a julgamentos injustos, destruição de vidas e um profundo trauma social. Embora as liberdades individuais e a presunção de inocência fossem conceitos incipientes na época, os erros cometidos durante os julgamentos das bruxas de Salem despertaram um debate crítico sobre justiça, ética
e os limites da autoridade religiosa e política. Apesar do fim oficial das perseguições, as consequências foram profundas e duradouras. Algumas das famílias das vítimas receberam indenizações anos depois, mas nada poderia apagar o sofrimento e o legado sombrio deixado por esse capítulo na história americana. A experiência de Salem tornou-se um aviso claro de como o medo e a ignorância podem ser explorados para justificar injustiças e como é vital para as sociedades permanecerem vigilantes contra a repetição desses erros. O legado das bruxas de Salem. O episódio das bruxas de Salem permanece como um dos capítulos mais emblemáticos e inquietantes da história americana. Ele é um lembrete sombrio de como o medo, aliado ao preconceito e à superstição, pode se transformar em uma força devastadora, levando comunidades inteiras a cometer atos de injustiça e violência. No caso de Salem, essa combinação de fatores resultou na morte de inocentes, na destruição de famílias e na marca terrível de um erro histórico que ainda ecoa nos dias de hoje. Anos após os julgamentos, a colônia de Massachusetts reconheceu oficialmente os erros cometidos. Em 1697, foi instituído um dia de jejum e reflexão, conhecido como o Dia de Humilhação, para lembrar os horrores das perseguições. Em 1702, os julgamentos foram declarados ilegais, e em 1711, o governo ofereceu indenizações simbólicas às famílias das vítimas, embora isso não pudesse apagar o sofrimento vivido. Mesmo assim, a admissão de culpa foi um passo importante para estabelecer precedentes em relação à injustiça e ao abuso de poder. Salem hoje, entre memória e turismo. Atualmente, Salem se transformou em um destino turístico fascinante, atraindo milhares de visitantes todos os anos. A cidade é um lugar onde história e cultura popular se encontram, criando uma atmosfera única que mistura reflexão sombria com celebração cultural. Os museus dedicados ao episódio, como o Salem Witch Museum, oferecem exposições detalhadas sobre os julgamentos, a vida na Nova Inglaterra puritana e os impactos duradouros da histeria coletiva. Memoriais como o Witch Trials Memorial foram criados para honrar as vítimas que perderam suas vidas injustamente. Cada pedra do memorial carrega o nome de uma vítima, junto com a data de sua execução, servindo como um poderoso lembrete da fragilidade da justiça em tempos de medo. Salem também realiza eventos sazonais, como o Festival de Halloween, que mistura história e entretenimento, atraindo turistas de todas as idades. Inspiração cultural e reflexão contemporânea. O impacto das bruxas de Salem transcende a história, influenciando profundamente a cultura popular. O episódio inspirou inúmeras obras de literatura, como As Bruxas de Salem, de Arthur Miller, que utiliza os julgamentos como uma alegoria para a caça às bruxas do macartismo nos Estados Unidos. No cinema e na televisão, o tema continua sendo explorado em filmes, séries e documentários, ampliando o alcance da história e mantendo-a relevante para novas gerações. Mais do que um evento isolado, as bruxas de Salem refletem as fragilidades humanas em tempos de incerteza. Elas nos lembram do perigo de ceder ao pânico coletivo, ao preconceito e às falsas acusações. Em um mundo moderno, onde as caças às bruxas podem assumir formas virtuais, políticas ou sociais, a história de Salem serve como um alerta universal sobre a necessidade de preservar a razão, o diálogo e a empatia, mesmo em meio ao caos. O legado vivo. As bruxas de Salem representam mais do que um episódio trágico do passado. Elas são um símbolo duradouro das consequências do fanatismo e da intolerância. Sua história continua a desafiar a humanidade a questionar suas próprias ações e a resistir à tentação de julgar sem provas ou condenar sem compreensão. Em Salem, onde o passado encontra o presente em suas ruas históricas e eventos vibrantes, fica claro que este legado, embora sombrio, é também uma oportunidade para aprender, crescer e evitar que erros semelhantes se repitam. Se você gosta de explorar histórias fascinantes, misteriosas e cheias de detalhes intrigantes, não deixe de se inscrever no canal News Web Doc. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos incríveis. Deixe seu like e um comentário dizendo o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares.
e ajude a espalhar conhecimento e curiosidade. Juntos podemos continuar crescendo e trazendo conteúdos que você ama.